Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que bom que você está conosco. Vai se conectando aí. Bem-vindo. Uma noite abençoada para você. É o que eu desejo. Wagner, Priscila, Glauber, Alita, Deus abençoe vocês. Minha irmã Neide, Deus abençoe. Vamos nos conectando, irmã Lu, meu irmão Cícero, Carol. Deus seja louvado. Vou aguardar mais um pouquinho você se conectar conosco, para que daqui a pouco a gente possa estar lendo, fazendo a leitura da palavra de Deus. Boa noite, Mônica, Rafael, Rafinha, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Noite de domingo. Elisa, boa noite, Elisa, Ellen, Pedro, Eva, Deus abençoe vocês. Minha irmã Lúcia, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Um grande abraço para a senhora e toda a sua família aí, Mário, Deus abençoe vocês. Oh, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Beto, Estela, sejam bem-vindos. Fátima, Deus abençoe você, Fátima. Vamos, Wagner, vamos encher o nosso coração hoje da palavra de Deus. Mais de ti, menos de mim. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E olha, quero trazer uma palavra para a sua vida nessa noite. Muito importante. E tenho certeza que vai edificar você. Tenho certeza. Assim como edificou a minha vida, vai edificar também a sua vida. Irmã Valquíria, seja bem-vinda. Deus abençoe você, toda a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto isso, vai se conectando conosco. Vai avisando aí a sua família. Vai aí entrando nos nossos canais, Facebook. Entra no Facebook aí, vai conectando. Depois nós vamos passar sempre, nós passamos para o YouTube, né? Então, depois você pode acompanhar lá no YouTube, nosso canal, Igreja Presbiteriana Douradinho. Irmã Vera, Deus abençoe. Cristiane, boa noite, a paz. Yasmin, Adalberto, Deus abençoe você. Mário, Deus abençoe você, garoto. Louvado seja Deus. Que Ele cresça em nossas vidas, irmãos. Boa noite, Maria Cristina, seu José, Alexandre. Deus abençoe você, meu cunhado. Lu, Camila, Caio, Júlia. Sejam bem-vindos. Irmã Paula, Deus abençoe você. Glória a Deus, que bom vê-la conosco. Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje um tema muito interessante. Eu quero falar hoje com você sobre maturidade. Maturidade. Você se acha maduro o suficiente em todas as áreas? Você acha que você já está preparado para todas as coisas? Vai pensando aí. E eu quero trazer para você essa palavra do coração. Maturidade. E olha, já de antemão eu quero dizer para você que existem várias áreas onde nós encontramos a maturidade. O que é a maturidade? Eu vou te explicar daqui a pouquinho. Enquanto isso, vai se conectando conosco. Vai aí se conectando conosco. Eu quero que você nessa noite seja edificado pela palavra de Deus. Amém? Você que está se conectando aí agora. Irmã Márcia, seja bem-vinda. Sérgio, Deus abençoe você, meu irmão. Saudade de todos. Oh, meu irmão, gente do céu, como tá difícil sem ter a igreja, sem dar um abraço nos irmãos. Como é difícil.
Meu Deus! Mas é assim que nós temos que nos cuidar, né? Vamos nos cuidando um dos outros dessa maneira, obedecendo a lei, obedecendo as autoridades, porque nós não podemos também desobedecer a lei dos homens. Se você não é capaz de obedecer a lei dos homens, como você vai obedecer a lei de Deus? Então nós precisamos segurar na mão de Deus. Em nosso lar nós estamos buscando a palavra, nos orando, buscando ao Senhor, porque não tem outro caminho, amém? Você já se conectou aí? Você já preparou a Bíblia? Então vai preparando aí a sua Bíblia. Eu gostaria de compartilhar um texto para início, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Isso, vai pegando aí a sua Bíblia, o seu manual de instruções, né? Eu creio que você está aí já com ele em suas mãos. 1 Coríntios, capítulo de número 13. O versículo é o de número 11. Versículo 11. 1 Coríntios 13, versículo 11. E eu quero que você hoje me empreste a sua atenção por alguns minutos, meus irmãos, porque nós vamos entender algumas verdades nessa noite. Amém? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz assim a palavra: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vamos ler de novo? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Acabei com as coisas de menino. Então eu quero nessa noite falar um pouco com você acerca de maturidade. Mas, pastor, o que é maturidade? O que é isso? Maturidade, meu querido irmão e irmã, é a condição, o estado em que o indivíduo, a pessoa, alcança em determinado ponto da sua vida. Maturidade é quando sua estrutura, sua forma ou função, ela chega num estágio pleno, num estágio adulto, ou seja, num estágio de desenvolvimento total das suas capacidades. Entende-se por maturidade o processo pelo qual qualquer ser vivo cresce e se desenvolve até atingir o seu ponto máximo. Então, maturidade é isso. Maturidade é a capacidade de nós estarmos na plenitude da nossa capacidade. Você já ouviu aquela frase que às vezes a gente ouve assim, aquela frase, eu queria ter 18 anos hoje com a mente que eu tenho. Mas na verdade a gente está com 30, 40, 50 e a gente diz isso, queria ter 18 hoje. Esse é um sinal que você hoje estamos mais maduros do que quando nós tínhamos 18 anos. A falta de maturidade nos leva a muitos erros, meus irmãos. Quantos erros nós, como jovens, cometemos na nossa mocidade. E nós achávamos que nós estávamos certos. Nós achávamos que nós estávamos no caminho correto. Mas quando pouco tempo se passou, a gente vai quebrando a cara, a gente vai aprendendo que não é bem assim. E aí a vida vai nos ensinando muitas coisas. E nós vamos atingindo maturidade, nós vamos entendendo muitas coisas no decorrer da vida.
A maturidade, ela está em todos os âmbitos. Existe a maturidade física. Maturidade física, dizem que os estudos dizem que o homem e a mulher atingem o seu ápice de maturidade, de desenvolvimento físico até os seus 25 anos. Até os 25 anos, a maturidade física do homem e da mulher é estabelecida. Existe também a maturidade intelectual. O que é isso? É onde quando você encontra, onde você chega no seu conhecimento máximo, na plenitude da sua capacidade, das suas experiências. E há alguns estudos que dizem que as mulheres chegam à sua maturidade intelectual em torno dos 30, 35 anos. Ao passo que o homem alcança a maturidade intelectual aos 40, 43 anos. Existe também a maturidade moral. Maturidade moral é a capacidade de nós discernirmos as coisas, o juízo, o caráter. Existe a capacidade, a maturidade emocional, que está diretamente ligado ao domínio próprio, a capacidade de ter um autocontrole. Existem também a maturidade profissional. A maturidade profissional é o ápice da sua capacidade exercendo o seu trabalho. É onde você já tem experiência daquilo que você faz, conhecimento, e você tem ali o domínio completo, total da sua profissão. Isso chama-se maturidade profissional. Existe também a maturidade social. O que é isso? É nós sabemos nos postar, sabemos nos relacionar com as pessoas. Então, falando em maturidade, nós temos muitos assuntos, podemos analisar várias áreas. Maturidade social, profissional, intelectual, maturidade física, enfim. Mas o que eu gostaria de tratar com você nessa noite é acerca de uma maturidade que, ao meu ver, é mais importante do que... eu não posso dizer que é... Eu creio que é mais importante do que todas essas, meus irmãos. Porque quando você alcança essa maturidade, você tem êxito em tudo na sua vida. A maturidade espiritual. E a pergunta que eu faço para você hoje: você já alcançou essa maturidade espiritual? Você já desenvolveu, está plenamente capacitado espiritualmente? É interessante que algumas pessoas que falta maturidade têm algumas características interessantes. Algumas pessoas carregam sinais da falta de maturidade. Por exemplo, tem pessoas que não querem aprender com os próprios erros. Isso é uma falta de maturidade. Tem pessoas que não aceitam opiniões. Isso é uma falta de maturidade. Tem pessoas que têm dificuldade em lidar com outros pontos de vista. Isso é uma falta de maturidade. Tem pessoas que querem discutir por qualquer coisa. Isso é falta de maturidade. Tem pessoas que têm uma insegurança constante em sua vida. Isso é falta de maturidade. Tem pessoas que leva tudo para o lado pessoal. Isso é falta de maturidade. Nós precisamos amadurecer na nossa vida. Como essa palavra que nós acabamos de fazer a leitura diz, olha, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha, eu quero dizer para você nessa noite que é preciso você crescer.
nós precisamos crescer, irmãos. Você não pode ficar sendo um menino espiritual, uma menina espiritual. E, pastor, como que eu faço isso? Como que eu chego a esse ponto? Eu quero mostrar para você alguns sinais de que você cresceu e está maduro espiritualmente. Eu quero mostrar através de algumas reflexões para você nessa noite que o crescimento espiritual, a maturidade espiritual faz toda a diferença em sua vida. Toda a diferença. Olha, há uma grande diferença quando nós nos tornamos maduros espiritualmente. E uma das principais características de quem já alcançou maturidade espiritual é que essa pessoa, ela tem conhecimento da palavra. A primeira característica de quem já tem maturidade espiritual é que ela tem conhecimento da palavra. Então, quando nós temos conhecimento da palavra, algo inexplicável há dentro de nós. Algo importante há dentro de nós. Por quê? Porque quando nós somos tentados, nós ouvimos algumas coisas na nossa vida, nós fazemos uma análise pela palavra daquilo que nós estamos ouvindo. E não é qualquer coisa que nos influencia. Não é qualquer pessoa, não é qualquer argumento, não é qualquer situação que vai nos influenciar na nossa vida, na nossa caminhada. Quando nós somos maduros espiritualmente, nós temos conhecimento da palavra. E qualquer situação que você passar, você não é enganado. É algo tremendo que acontece quando nós temos esse conhecimento. Porque as circunstâncias às vezes podem te levar a pensar, meu Deus, agora é o fim, agora não tem mais jeito. Mas quando nós olhamos para a palavra, quando a nossa maturidade espiritual dentro de nós nos leva à palavra, nós entendemos que, olha, não é bem assim. Eu já tive experiências com Deus e eu vi que Ele pode mudar essa situação. Eu sei que o Senhor tem capacidade de mudar esta situação, de transformar esse problema, porque a sua palavra diz isto. Então, meu irmão, minha irmã, uma das primeiras características das pessoas que têm maturidade, que alcançaram maturidade espiritual, é que elas têm conhecimento da palavra. E elas não são enganadas, elas não são levadas ao desespero por qualquer circunstância. Elas entendem que pela palavra elas têm uma saída. Elas entendem que pela palavra há um jeito, há um Deus Todo-Poderoso, há uma resposta, há uma alternativa, há uma direção para as nossas vidas pela palavra. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Então, uma das características que você precisa buscar ter, para que você se torne ainda mais maduro espiritualmente, é conhecer a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo de número 6 diz, olha, o meu povo perece, sofre, porque falta conhecimento. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente ali passando grandes lutas e dificuldades. Sabe por quê? Porque não conhece a palavra. Porque ainda não está maduro o suficiente para entender que há poder nessa palavra. Que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que crê. Que esse Evangelho salva, que esse Evangelho transforma, que ele liberta.
que Ele cura, que essa palavra faz todas as coisas em nossas vidas. Entenda isso nessa noite. Se você ainda não entendeu isso, é hora de você entender. É momento de você mudar um pouco, amadurecer, deixar de ser menino. Sabe, quantas circunstâncias e situações nós já vivemos em nossas vidas, mas por não conhecer a palavra, quantas pessoas você já ouviu dizer que entraram em desespero? Quantas pessoas você já ouviu dizer que se entregaram à depressão, se jogaram de uma ponte? Sabe por quê? Porque não conheceram a palavra. Nós precisamos crescer espiritualmente. E a primeira coisa para que você cresça espiritualmente é você conhecer a palavra. Leia a Bíblia na sua casa. Faça a leitura dos evangelhos de Jesus Cristo. Conheça a palavra com mais profundidade. Conheça. Olha, meu irmão, minha irmã, eu garanto para você que se você conhecer cada vez mais esta palavra, cada vez mais você encontrará respostas para a sua vida. Cada vez mais você entenderá que há um propósito em todas as coisas. Que há um Deus que enviou seu Filho para nos salvar e nós temos direito à salvação eterna. Essa nossa vida é apenas um vapor. Está escrito, apenas um vapor. Tudo vai passar. Mas o que não vai passar são as palavras de Deus. O próprio Senhor disse isso. Mas as suas palavras não vão passar. Por isso, então, eu tenho que amadurecer espiritualmente conhecendo esta palavra, conhecendo aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. Porque esta é a direção para a minha vida e para a sua vida. Conheça a palavra. Não seja uma pessoa levada por qualquer outra palavra. Quantos crentes eu vejo sendo enganados? Abra os teus olhos espirituais e olhe para a verdade que é a palavra. A palavra não vai te confundir. A palavra não vai te decepcionar. Porque a palavra é a verdade. Então, preste atenção. Se você ainda não é alguém maduro espiritualmente, hoje você e eu sabemos que se nós conhecermos esta verdade, se nós conhecermos a palavra de Deus, nós nos tornaremos maduros e nos tornaremos também outras pessoas. Entenderemos tudo aquilo que Deus quer e tem para as nossas vidas. É interessante também que quando nós nos tornamos maduros espiritualmente, uma outra característica surge em nós. Pastor, e qual é essa outra característica, além de conhecer a palavra? Esta outra característica que demonstra que eu e você somos maduros suficientes espiritualmente é a capacidade. Preste atenção. A capacidade de suportar ou administrar as situações críticas que surgem em nossas vidas. Vou repetir para você. Um dos sinais, além de conhecer a palavra, que demonstra que você é maduro espiritualmente é a capacidade de suportar ou administrar as situações críticas que surgem na sua vida. Como isso, pastor? Sim. Pessoas maduras, elas sabem
que apesar de o tempo difícil, apesar das grandes batalhas, apesar de às vezes ouvir coisas terríveis, coisas que estão acontecendo ao seu redor, às vezes dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, ou muitas vezes dentro de nós mesmos, situações críticas, provações, nós sabemos que nós precisamos suportar, porque sem dúvida Deus nos dará uma direção. Sem dúvida, um dos grandes sinais que nos tornamos maduros espiritualmente é quando nós entendemos que nós precisamos suportar as tempestades da vida. É quando nós precisamos lidar com as circunstâncias, administrar determinadas situações, caos que vêm diante de nós, que surgem na nossa vida. Mas é nessa hora que o Senhor nos dá entendimento. É nessa hora que o Senhor nos dá a capacidade e que nós sabemos que há um Deus que está nos céus, que há um Deus que está conosco, que nos levanta no meio em que quase nos prostramos. Que apesar de tantas provações, somos capazes de suportar cada uma delas, porque nós somos maduros suficientes para saber que esse tempo de aflição vai terminar, vai acabar. Somos maduros suficientes para entender que apesar das tragédias da vida, Deus é poderoso para transformar todas essas tragédias numa bênção para as nossas vidas. Porque Ele é aquele que está no céu, Ele é aquele que é poderoso para todas as coisas. Isso é maturidade, é confiar nele. É confiar nele. É saber que, apesar das circunstâncias, apesar dos seus olhos não verem saída, há uma saída. Apesar de você não encontrar resposta, há uma resposta. O menino ele abandona. O menino ele fica de bico e vai embora e chora. O menino desiste. Mas o homem maduro, a mulher madura, ela persevera, ele luta, ele não para, ele se levanta e sabe que Deus é o seu socorro, sabe que no meio daquela grande tempestade Ele está com você. Essa é uma característica marcante em quem já cresceu espiritualmente. E nessa noite, se você ainda não cresceu a esse ponto, e você pode dizer assim para mim: pastor, eu não estou aguentando mais o que eu estou vivendo. Eu quero dizer para você, está na hora de você suportar um pouco mais. Porque nisso Deus está te ensinando grandes coisas. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está fazendo algo a seu favor. Porque Ele não te abandona. Ele nunca te desamparará. Eu quero dizer para você, seja firme, seja homem de Deus, mulher de Deus e persevere. Persevere. Uma das características de quem é de Deus é ter o fruto do Espírito. E Gálatas capítulo 5, versículo 22, lá fala dos frutos do Espírito. Lá fala que você precisa amar, que o amor faz parte de você quando você é maduro o suficiente espiritualmente. E esse amor é um amor que se interessa pelo bem da outra pessoa, sem querer nada em troca. O fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é a alegria. Ou seja, é uma alegria constante que não vem daqui dessa terra. É uma alegria que vem do céu. Que te dá a sensação de que você tem essa alegria baseada na graça de Deus. Nas promessas de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que um dos frutos do Espírito é a paz. Mas não é a paz que você precisa
de algo, de uma bebida, de um vício maldito para você encontrar ela. Não, é uma paz de coração e mente. É uma convicção de que tudo está no controle de Deus e que nada foge das suas mãos e que você pode confiar nele porque ele está cuidando de tudo, e aí você encontra paz. Isso é o fruto do Espírito. Isso é sinal de quem cresceu espiritualmente. Longanimidade é perseverança, paciência, não entrar em desespero, mas crer que Deus provê todas as coisas. Benignidade não é querer magoar ninguém, nem querer provocar a dor ou mal ao seu próximo. É expressar compaixão. Bondade é outro fruto do Espírito. Só pessoas que amadureceram espiritualmente têm o fruto do Espírito. Bondade, o zelo pela verdade, pela retidão, a repulsa pelo mal. A fé é crer que existe um Deus poderoso, uma fé inabalável em algo, em alguém que nós sabemos que se entregou por nós naquela cruz. Há uma promessa, há um compromisso, há uma herança incorruptível para mim e para você. Mansidão, moderação, alguém que pode irar-se, mas não cometer erro, não pecar. Alguém capaz de se submeter quando for preciso. Controle, temperança, domínio próprio, controle sobre os nossos desejos, sobre as nossas paixões. Todos esses são sinais de que nós crescemos espiritualmente. Que durante um tempo difícil, de um tempo de tempestades, você vai suportar. Você vai administrar aquilo. Não, eu vou perseverar, porque eu tenho fruto do Espírito. Eu vou me manter, eu vou ter autocontrole, eu vou ter domínio próprio, porque essa situação vai passar. Sabe, irmãos, se você não tem essa capacidade ainda de suportar as coisas em tempos de crise, peça para Deus. Peça para Deus te dar o fruto do Espírito. Peça para Deus derramar sobre a tua vida dons do Espírito Santo. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Então, entenda isso. Sinais de que nós estamos crescendo espiritualmente, ou seja, você conhece a palavra e nada nem ninguém mais te engana. Segundo, nas tempestades da vida, nas situações críticas, você tem a capacidade de suportar tudo. Porque dentro de você há o fruto do Espírito. Terceira reflexão que eu quero fazer com você nessa noite. A pessoa que tem maturidade espiritual, ela assume os seus erros e os seus pecados. Sim. Salmo 32. Davi vai expressar através de um cântico, um salmo, o seu grande erro. E ele diz, olha, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Verso 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder te achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho de que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos.
Somente uma pessoa madura espiritualmente reconhece os seus próprios erros e chega diante do Senhor pedindo alívio, pedindo ajuda, pedindo socorro. Porque a partir disso, Deus vai trabalhar em sua vida. Somente uma pessoa madura tem a capacidade de confessar os seus grandes erros. Davi acabava de ter cometido um dos maiores erros da sua vida. Betseba, Urias, pecados. Mas ele chega diante de Deus com uma maturidade e diz: Senhor, eu errei. Somente um homem grande diante de Deus tem essa capacidade. Talvez você fique carregando esse pecado dentro do teu coração e isso tem feito envelhecer os teus ossos. Isso tem tirado a sua paz. Mas hoje Deus está falando com você. Deus está falando conosco nessa noite. Talvez seja o dia de você limpar o teu coração e para que você tenha um novo tempo, um tempo em que você conheça mais a Deus, mais a sua palavra, que você tenha maior capacidade de suportar as adversidades da vida. Cresça espiritualmente, deixe de ser menino nessa noite. Alguém que tem maturidade, tem consciência formada pelas Escrituras e não por opiniões. Meu irmão, minha irmã, somente quem é maduro espiritual consegue glorificar a Deus em tudo. Porque tudo o que acontece foi Deus. Porque tudo que se conquista foi Deus. Porque tudo foi para a glória de Deus. Essa característica também é marcante em quem já atingiu a sua maturidade espiritual. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Entenda nessa noite, nós precisamos deixar de ser meninos. O apóstolo Paulo disse para mim e para você nessa noite: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Talvez está na hora de nós acabarmos com as coisas de meninos e chegarmos à maturidade espiritual. Assumir que nós precisamos conhecer mais as Escrituras. Assumir que nós precisamos e podemos ser capazes de suportar todas as adversidades. Todas as adversidades da nossa vida, sabendo que o Senhor entrará com providência sobre cada uma delas. Alcançar a maturidade espiritual, entendendo que Deus coloca e pode colocar e coloca em nós o fruto do Espírito, os dons do Espírito. Está na hora de nós deixarmos de murmurar. Está na hora da gente ter uma mente renovada, transformada, como diz em Romanos, capítulo de número 12. Está na hora de nós pararmos de ser influenciados por um evangelho qualquer, mas apenas pelo evangelho de Romanos 1,16, o evangelho de Jesus Cristo, para que nós possamos ver o poder de Deus em nossas vidas operando. Eu quero que você entenda nessa noite que eu não estou lhe chamando de menino. Eu estou lhe chamando para deixar de ser meninos espirituais e crescer diante de Deus.
Talvez você ouviu tantas coisas até hoje, mas está na hora de nós olharmos para a palavra. E esta palavra é a verdade. Eu conheço tantas pessoas inteligentes, cultas, sendo enganadas com tantas coisas, com tantas ideias, ideologias. Pessoas que atingiram maturidade intelectual, grandes estudiosos, pessoas com capacidade. Mas ao meu ver, a maturidade necessária é a maturidade espiritual. Porque essa maturidade espiritual vai conduzir você por toda a sua vida. E o Deus que está nos céus, esse Senhor, que enviou o seu único Filho por amor a você, a sua família, Ele conduzirá você a vitórias. Os seus olhos verão milagres que o homem natural não consegue entender ou enxergar. Nessa noite eu convido você a deixar de ser menino espiritual e conhecer mais a palavra. Suportar as adversidades da vida e ver que Deus pode transformar as tragédias que nós mesmos geramos em grandes milagres. E crer que esse Senhor, esse Deus, está conosco, está comigo, está aí com você agora. E Ele pode e precisa conduzir a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu quero orar com você agora e pedir para que Deus abra os teus olhos. Mais que isso, que Deus abra e prepare o teu coração para que você deixe de ser apenas um ouvinte da palavra, mas que seja alguém que se transformará em um grande instrumento na mão de Deus. Porque todo crescimento espiritual vem acompanhado de uma grande missão que Deus tem para você. Você não cresce por acaso. Você não cresce por isso ou por aquilo. Quando você cresce, Deus te dá também uma missão. Talvez você que ainda não descobriu a sua missão, um propósito, está faltando um pouquinho. Eu quero orar com você nessa noite. E aí onde você está, eu peço ao Senhor nesse momento que o Espírito de Deus possa agora tocar o seu coração, a sua mente, a sua alma. Jesus, o Senhor é poderoso para transformar esta vida agora, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer com que nós deixemos de ser meninos, para que nós nos tornemos homens e mulheres maduros, capazes de conhecer a sua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Capazes de discernir a sua palavra, porque a sua palavra é o poder de Deus. Capazes de viver, entender e praticar a sua palavra em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Dê, Senhor, a esta pessoa nessa noite o fruto do Espírito, para que ela possa amar, para que ela possa ter paz, para que ela possa, Senhor, ter paciência, para que ela se torne bondosa, para que ela tenha longanimidade, para que ela seja perseverante, para que ela seja benigna. Senhor, que ela tenha fé,
que ela tenha domínio próprio, porque em todas as circunstâncias difíceis da vida, ela terá condições, capacidade de suportar todos os momentos, porque sabemos que o Senhor está conosco. Oh Jesus, Jesus, nessa noite, Jesus, toca agora este coração, Senhor. Toca agora esta vida, Senhor, para que esta pessoa tenha o desejo, sede por Ti, Senhor. Que o Senhor venha crescer dentro de nós. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, nos torna maduros espirituais. Nos torna, Senhor, melhores a cada dia. Deus, eu lhe peço nessa noite, em nome de Jesus, derrama sobre nós esta graça, esse favor. Que essa palavra seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Que você tome uma decisão hoje. Não, hoje eu vou parar com todas as meninices da minha vida. E vou olhar para Deus e buscar maturidade espiritual. Porque se você alcançar isso, as coisas não serão mais como antes. Que esta palavra possa ter falado ao teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um final de noite abençoado. Mais que isso, que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor. Que os milagres do Senhor te alcancem nesta semana. Que você seja fortalecido pelo Senhor a cada manhã. Que a graça, que a bondade, que o amor de Deus seja derramado sobre a tua casa todos os dias desta semana que se inicia hoje. Que a paz seja sobre o teu coração. Que o Senhor te dê sabedoria, visão, discernimento, para que você possa agir e decidir com maturidade diante de toda e qualquer circunstância da sua vida. Que Deus conduza os seus passos. Que o Senhor o guarde, que o Senhor o livre, que o Senhor vos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a tua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua família, para a glória e louvor do santo nome de Jesus. Um grande abraço. A gente se encontra terça-feira, em nome de Jesus. Uma noite abençoada para você. Fique com Deus. A paz.